Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série Desvendando a Linguagem JavaScript. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no 8º episódio da série, nós vamos continuar falando de funções, já dando o seguinte conselho: cuidado com o escopo global. Pessoal, o que acontece na linguagem JavaScript, tá? Uma coisa bem interessante e que a diferencia de outras, que como a gente vai falar daqui a pouquinho, tem um ligador, um linker, certo? JavaScript não tem, por isso usa o escopo global para se comunicar, tá bom? Então, vamos supor que a gente crie aqui, ó, um counter, né? Então eu tenho uma variável chamada counter e depois eu tenho uma função chamada add, tá bom? Então olha só, essa função chamada add, ela retorna o incremento de counter. Tudo bem? Então, basicamente agora eu vou ter o seguinte, ó, eu vou fazer essa operação de add várias vezes, tá bom? Então repara só como, né, eu tenho o incremento, certo, desse contador. Só que vamos supor que logo depois, e isso pode acontecer, tá, pessoal, em outro momento do código, em outro arquivo, porque a gente vai ter muitas linhas de código ao mesmo tempo e fica um pouco imprevisível de saber o que vai acontecer quando a gente trabalhar diretamente no escopo global, tá bom? Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, um items, certo, que é um array vazio, tá? E eu tenho a mesma operação, ó que interessante, né? Por acaso alguém acabou criando add novamente. E essa função add, ela é diferente, né, da função add do counter. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer items.push, ó, item, certo? E aí eu vou retornar esses items, tá? Então repara como vai ser a mesma ideia de antes, só que agora eu vou adicionar, olha só, A, B e C, tá bom? Perfeito? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, aqui eu tenho os meus itens sendo acrescentados, tá bom? Só que agora acontece uma coisa interessante. Se eu tentar fazer a mesma operação de antes, olha só, que eu fazia para o contador, né? Você vê que eu estou, na verdade, adicionando undefined nesse array. Então, meus amigos, olha só, cuidado com o escopo global. Né? Então é muito comum que aconteça isso. Eu acabo tendo uma repetição, como eu tenho aqui operação add, depois operação add de novo, e aí a gente acabou poluindo, certo? Tornando o escopo global poluído, ou seja, acrescentando operações diretamente, ainda mais operações comuns, como por exemplo um add, um remove, um get, coisas simples, tá certo? Na prática o que acontece no JavaScript é isso, tá? Tudo fica declarado no mesmo local, tá bom? E aí, por que a gente declara tanta coisa? É o que eu estava falando antes. JavaScript não tem ligador, ou seja, não tem linker, que é quem, em outras linguagens, faz a resolução de referências externas. Tá certo? Então, como a gente não tem isso, né, o escopo global acaba sendo esse barramento compartilhado por toda a aplicação. Tá? Então, a gente tem algumas formas de fugir disso, certo? Por meio, óbvio, de técnicas aí de encapsulamento. Tá bom? Então, a gente vai ver que uma das técnicas seria usar um objeto, tá certo? Então, o objeto ele vai ter o seguinte uso. Tá? O objeto em JavaScript nada mais é, você sabe, tá, do que um conjunto, certo, de chaves e valores. Tá? O objeto em JavaScript é um mapa onde eu posso adicionar, remover e modificar, certo, chaves e valores a qualquer momento. Então, se eu fosse escrever esse counter, olha só que interessante, pessoal, na forma de um objeto, tá? Então, abre e fecha a chave, a gente viu isso no episódio que fala sobre objetos, e eu poderia ter o seguinte, ó, value 0, ou seja, começa com 0, né? E o add, ó que legal, eu tenho uma função, tá certo? Essa função faz return, atenção agora, hein, this, né? Eu tenho que fazer o this.value, e aqui eu já vou, obviamente, incrementar este value, tá bom? E aí eu sigo fazendo a mesma coisa que eu já estava fazendo antes. Olha só, counter.add, certo? Simples, né? Então, essa é uma possibilidade que a gente tem. Olha só, tá vendo? Porque dessa forma, caso eu queira fazer, olha só, os items, olha como eu já não vou ter o mesmo problema. Repara. Então, eu inicializo o meu array, depois eu tenho o add, que é uma função que recebe item. Olha só, e aí ela vai fazer o quê? This.value.push item, tá certo? Então eu vou adicionar um a um, depois eu faço um return
this.value, para manter a operação igual àquela que a gente tinha feito antes. Olha lá. Vou adicionar aqui, ó. Só que chamando isso aqui de items. Olha só. Certo? E aqui eu vou colocar então A, B e C. Tá certo? Então aqui eu tenho counter, aqui eu tenho items. Vamos testar tudo isso aqui, ó. Clear. Né? Mesmo comportamento de antes. Qual que é a grande sacada? Se eu quiser continuar usando o meu counter, olha só que legal. Ó, mesmo cenário que eu fiz antes, tá? Olha lá. Percebeu que agora eu incrementei, ele foi para 4? Então, uma das formas de fazer certo encapsulamento é usando, obviamente, objetos, certo? Então, relembrando, o objeto nada mais é que uma coleção de chaves e valores. Então, eu passei o meu counter para esse objeto, certo? Super simples, tá bom? Só que tem um problema, JavaScript não tem aqueles modificadores de visibilidade, como private, public, protected e assim por diante. Então, a gente corre um sério risco, tá bom? Que é acessar diretamente uma propriedade interna, como por exemplo de counter. Olha só o que eu vou fazer aqui agora, ó, pessoal. Counter.value é igual a undefined, tá certo? Levei isso aqui para undefined. Então, olha só, se eu tentar adicionar novamente, olha o que vai acontecer. Clear. Tá vendo que eu tenho um not a number agora? Então, um dos problemas, certo, da gente usar o objeto diretamente é isso. Eu posso introduzir problemas com mais facilidade porque eu tenho acesso, certo, ao conteúdo desse objeto. Tá bom? Então é melhor a gente pensar em fazer encapsulamento por meio de funções. Só para relembrar, a função nada mais é, certo, do que um objeto que contém esse bloco de código executável. Só que esse bloco, ele é isolado, tá certo? Então externamente eu não tenho como acessar. Tá bom? Então, vamos reescrever agora esse código aqui como sendo uma função. Então, olha como já é um pouquinho diferente. Olha lá, ó, var counter é igual a uma função, tá certo? E aqui eu tenho var, value igual a 0, var, olha só que legal, add é igual a uma função que faz return de value incrementado, tá certo? Simples, né? Veja bem, se eu tentar fazer então o seguinte, ó, counter.value dessa vez, o que vai acontecer? Undefined. Só que tem um problema, né? Se eu tentar fazer também um add, olha só, né? Você vai ver que ele também é undefined. Se você tentar, obviamente, invocar a função, pior ainda, né? Vai dizer que ele não tem essa operação disponível, tá certo? Como é que a gente pode fazer, então? Agora entra uma questão bem interessante, tá? Como é que eu posso fazer para comunicar essa função com o mundo exterior? Pessoal, a gente está construindo um conceito aqui, tá bom? Então, para a gente fazer essa função se comunicar com o mundo exterior, eu posso recorrer a uma factory function. A gente estudou isso no episódio passado, na parte 1, sobre funções, tá bom? Então, a factory function, o que ela vai fazer? Ela vai adicionar, aqui, ó, esse return, certo? Para expor aquilo que eu quero que seja público. Então, olha que sacada interessante. Vamos pensar o seguinte, ó. Vou tirar um pouquinho isso daqui por enquanto. Então, se eu quero que esse add seja público, eu tenho que fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ó, eu vou fazer então um return, olha lá. Voltei um objeto, certo? E agora eu vou mover isso aqui para dentro do objeto. Olha só. Então eu tenho o retorno de adds, que é um objeto, certo? Que tem uma propriedade chamada add e um valor que é uma função, olha só, que faz return de value mais. Dúvida, é this ponto? Não é this ponto porque senão eu teria que ter o value aqui dentro. E aí teria o mesmo efeito de antes, tá certo? Então, por meio da ideia da closure, eu tenho acesso, eu sigo tendo acesso a esse value, certo? Uma função externa acessa, uma função interna acessa uma função externa, e aí eu estou incrementando o value antes de retornar. Tá bom? Então tá. Detalhes aqui importantes para a gente observar, tá bom, pessoal? Então, essa função agora, ela está criando, certo, um contador. Então, eu vou mudar esse nome para create counter. Olha lá. Tá vendo? Porque agora o meu counter, olha lá, var counter, certo? É igual a create counter. Tudo bem? Porque senão aqui eu vou ter uma função, tá certo? Eu só vou ter o contador depois que eu invoco essa função e ele retorna esse objeto.
Tá? Então, no momento que eu faço create counter, agora sim eu posso fazer, olha só que legal, counter ponto, por exemplo, counter.value, né? Vamos ver que esse counter.value, olha só. Opa, faltou aqui um ponto e vírgula, deixa eu ver, não tem ponto e vírgula aqui, na verdade eu exagerei no ponto e vírgula, né? Olha lá. Então, undefined, perfeito. Ah, mas e o ads? Olha lá. Ah, esse funciona. Percebeu? Então agora eu gerei encapsulamento por meio da factory function, certo? Então para relembrar, olha só que simples, né? Eu tenho então o retorno do que eu quero que seja público. Aí eu faço por isso factory function, eu faço a criação do contador, atribuo a counter e aí o value é undefined e o add ele é público, então eu consigo acessá-lo. Tá bom? Uma variação disso seria o uso do constructor function, certo? Que é aquele que usa new. Tá bom, pessoal? Então, qual é a diferença prática entre eles, tá? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou mudar só a parte de cima aqui, tá? Então, ó, var counter com C maiúsculo é igual a uma função, tá certo? E aí, aqui eu tenho ó, var value igual a 0, como eu tinha antes. E o que eu quero que seja público eu atribuo a this. Então, this.add é igual a uma function, tá vendo? Que faz return de mais value, ponto e vírgula. Diferença, aqui eu vou fazer new counter. Perfeito? Simples, né? Olha só. Então, mesma ideia, o value ficou encapsulado e eu tenho um incremento de 1, 2 e 3. Tá bom? Então, eu posso recorrer, certo, a essas duas estratégias. Tá? Então, eu fiz primeiro uma tentativa de encapsular usando o object. A gente viu que, apesar de encapsular, apesar de sair do escopo global, a gente ainda tem fragilidades. Fomos para a function, vimos duas possibilidades. A primeira delas usando factory function, certo? Que é aquela que faz o return de um objeto de retorno. Tá bom? Ela volta um objeto criado para expor a parte pública e outra constructor function que eu uso o new. Tá bom? A gente estudou essas duas implementações no episódio passado sobre function. Só que acontece o seguinte, em ambas eu estou tendo que fazer ou o new ou a invocação da função, certo? Por isso tem um outro padrão legal que é a função imediatamente invocada, tá bom? Então uma expressão invocada automaticamente, tá certo? E que vai nos liberar da ideia de chamar create counter ou new counter. Tá bom? Então, para fazer isso, pessoal, isso é um padrão bastante utilizado quando a gente vai começar a falar agora de module pattern. Tá? Então, é uma evolução aí, é uma aplicação da factory function, certo? Apesar da gente poder fazer também com constructor, não tem problema. Mas que eu vou estar inicializando isso automaticamente. Então, uma vez que eu, por exemplo, importe, certo? Esse módulo para minha aplicação, ela já vai ser automaticamente invocada. Tá? Se você for pensar, por exemplo, no jQuery, no Angular, em qualquer biblioteca, framework que a gente utilize, em geral, esse padrão acaba sendo utilizado. Você não precisa fazer explicitamente um new jQuery ou um create Angular. Tá certo? Então, olha só, eu mudei isso aqui agora para counter, porque efetivamente eu vou estar atribuindo a counter. E agora, olha que legal, tá vendo aqui? Ó, eu auto-invoquei essa função. Tá? Então, counter recebeu, olha só, automaticamente essa invocação de função, tá bom? Que me retornou a propriedade, né, add. Tá certo? Então, vamos fazer essa alteração agora. Olha só. Então, eu tenho lá, ó, var counter é igual, ó, tá vendo, pessoal? Então eu vou colocar a função aqui dentro, né? Então, ó, function, ó, tá certo? Então a gente vai colocar a função aqui e aí logo na sequência eu já vou fazer a invocação. A sintaxe parece meio estranha, mas ela faz total sentido, tá? Ó, aqui dentro então eu vou criar var value igual a 0, var return. Olha lá. E agora eu vou fazer return mais value. Tá bom? Ponto e vírgula aqui de novo. Tá? Então, essa aqui já é a ideia do module pattern. Tá bom? Olha só. Tá vendo? Mesmo conceito. Tá? E o module pattern, ele pode também evoluir um pouco. Tá? Se a gente for ver, né? Porque se eu tiver mais uma operação, por exemplo, eu tenho a operação aqui ó, de reset.
tá bom? Então eu tenho uma função que faz value é igual a 0, tá? Então vamos supor que eu chame aqui, ó, né, counter.reset, depois counter.add de novo. Então ele vai ter que recomeçar a contagem, olha lá, ó. Tudo isso aqui, depois fez 1, né? Então, aqui como eu fiz o console.log, ele ficou undefined, né? Não precisa fazer assim, ó. Tá bom? Então, 1, 2, 3, voltou para o 1, tá? E aí entra a ideia do revealing module pattern, certo? Que seria uma pequena alteração, tá bom, pessoal? O revealing module pattern, ele já vem com a seguinte abordagem, ó. Eu vou pegar essas duas operações, eu vou voltá-las para cá, vou colocar então var add é igual a function, tá bom? Olha só. Ponto e vírgula. E depois var reset também é igual a function, olha lá. Ponto e vírgula. Então, tudo isso aqui é privado, certo? O que eu quero revelar, o que eu quero que seja público, eu vou fazer. Então, ó, add, dois pontos, add, vírgula, reset, dois pontos, reset. Simples, né? Então, é uma pequena alteração, mas que traz uma legibilidade maior, tá? Fica um pouco mais claro o que a gente está implementando, tá certo? Então, também é uma possibilidade de implementação. Então, a value segue sendo defined, porque ele não foi revelado, tá bom? E aí, eu tenho aqui, ó, o incremento, o reset e o incremento novamente. Tá bom, pessoal? Uma coisa que a gente pode aplicar também aqui, ó, é o underline, tá vendo? Tudo que for privado, eu posso prefixar com underline, isso é só uma convenção, tá? E agora aqui eu sou obrigado a botar underline também na referência para cada uma das operações, tá bom? Então, dá um pouco mais ainda de legibilidade, tá certo? Deixa eu só colocar aqui também, obviamente, ó, underline e underline, tá? Senão não vai funcionar. Perfeito. Tá bom, meus amigos? Então, a gente viu aqui, ó, a importância de encapsular, tá bom? Por que a gente deve tentar evitar utilizar o escopo global diretamente, já que isso vai causar muita poluição, certo? Então a gente viu algumas formas de fazer isso por meio de objetos ou funções. Dentro de funções, então, a gente pode recorrer a factory function, a constructor function e evoluir, certo? Evoluir esse conceito para a ideia do module pattern, tá bom? Que a gente acabou de ver aqui, tá? E aí também o revealing pattern, onde eu vou tirar essa declaração das funções, certo? Ou das variáveis do retorno e vou passar, ó que legal, aqui para a parte privada, tá bom? Eu vou revelar só aquilo que eu quero. Tudo bem? Então tá bom. Meus amigos, segue aqui uma referência interessante. O Ed Osmani tem um livro bem legal chamado JavaScript Design Patterns. Tá bom? Esse livro aqui ele é aberto, tá? Então você pode verificar aqui no próprio site do Ed Osmani e tem muitos padrões interessantes, entre eles, tá? O Module Pattern, o Revealing Pattern, inclusive mostrando várias variações, tá? Conta um pouquinho da história, né? Então aqui a gente também vê, ó, algumas variações como aquelas que a gente vai ver o jQuery utilizando, o Angular utilizando, em que você faz importações, exportações, tá bom? Então vale muito a pena essa leitura, tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal, acompanhem também esses slides diretamente lá no nosso SlideShare, curta a página no Facebook, tá? Todos esses links se encontram aqui na descrição do vídeo. E se tiver interesse, responda a nossa pesquisa de opinião com seu comentário, sua sugestão, sua dúvida. Também não se esqueça de nos seguir no Twitter em @RodrigoBranas. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui. Não percam o próximo episódio que fala sobre arrays. Até a próxima!